estou aqui para conversar com você sobre a tutela penal do consumidor. Eu sou o professor Edmundo Lacerda e venho trazer essa abordagem com base naquelas orientações que constam na Lei 8.078/90, que é o CDC comentado, que traz algumas nuances sobre esse assunto, e também daquilo que consta no resumão jurídico de Barros, Fischer e Associado. A tutela penal do consumidor ela está prevista na Lei 8.078 e o CDC ele tipifica 12 condutas que são definidas como crime contra as relações de consumo previstas a partir do artigo 63 até o artigo 74 da Lei 8.078/90. Todos os crimes de consumo do CDC são considerados de menor potencial ofensivo. Os delitos dolosos são punidos com penas de detenção e multa e os culposos com pena de detenção ou multa. Cabem os institutos da transação penal, previsto no artigo 76, e a suspensão condicional do processo, que é o famoso sursi processual, previsto no artigo 89. Esses dispositivos são da Lei 9.099/95. Assim, as demandas envolvendo esse tipo de infração serão submetidas aos juizados especiais criminais. Mas quais são as características dos crimes de consumo? São crimes de perigo, não exigem dano efetivo ao consumidor, tutelam o consumidor, as figuras a ele equiparadas pelo CDC e também a relação jurídica de consumo. No rol que consta a partir do artigo 63, existe a análise dos crimes de consumo próprio, em que o sujeito ativo é o fornecedor, e fornecedor é aquele que está delimitado pelo artigo 3º do CDC, e o sujeito passivo é o consumidor, as figuras a ele equiparadas e, em alguns crimes, a coletividade de consumidores. Os tipos penais que são descritos na Lei 8.078 constam a partir do artigo 63, que fala sobre a omissão de dizeres, no artigo 64, que fala sobre aquele que deixa de comunicar à autoridade no tocante à nocividade e periculosidade. No artigo 65, fala sobre a execução de serviço. No artigo 66, retrata sobre a afirmação falsa ou enganosa. No artigo 67, 68 e 69, fala sobre publicidade, né? E aí tem toda uma série de configurações que devem ser observadas. Uma observação pertinente é que as celebridades que participam de atos previstos nos artigos 67 e 68 podem ser coautoras do crime de publicidade enganosa ou abusiva e de publicidade prejudicial ou perigosa, consoante o artigo 75. No artigo 69, ainda aborda essa questão que envolve a publicidade referente à organização dos dados. No artigo 70, aqui se trata exatamente da reparação, e na reparação de produtos existe uma série de situações que devem ser observadas no tocante à reposição de peças, e se não for autorizada a reposição das peças usadas, há a incidência daquilo que consta no dispositivo mencionado, né? Se houver autorização do consumidor, não se configura o crime, né? E exige essa observância daquilo que está no dispositivo do artigo 70. No artigo 71 fala sobre a cobrança de dívidas, né? E aí vale uma observação específica que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa que faz a cobrança vexatória de dívidas de consumo. No artigo 72 está a questão de impedir ou dificultar o acesso do consumidor às informações sobre o que ele consta em cadastro de bancos de dados, fichas e registros, né? E aí configura-se o tipo com o impedimento de acesso. No artigo 73, fala sobre a questão da correção das informações que constem de cadastro, banco de dados, fichas ou registros, né? E aí há que se observar, tanto no que consta no artigo 72 quanto o que consta no artigo 73, que o sujeito ativo é o arquivista e não o fornecedor. No artigo 74 consta a análise e o enquadramento daquela situação que envolve o termo de garantia, que ele tem que observar
aqueles requisitos que constam lá da Lei 8.078, no tocante ao preenchimento de forma correta, e aí isso tudo tem que ser claro. Eis assim a abordagem envolvendo a tutela penal do consumidor, que está prevista no CDC a partir do artigo 63, né? E vocês devem dar uma olhada também naquilo que consta notadamente no CDC comentado pelos autores, que faz exatamente um enquadramento não apenas da dicção daquilo que consta no texto da lei, mas também do CDC comentado, tá certo? Nosso obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima oportunidade.